Já seria péssimo um cidadão comum comemorar a suspensão dos testes de uma vacina, que essa vacina pode ser a solução desse grande problema, dessa doença aí que tomou conta do mundo e do Brasil em 2020, mas como nós podemos ver aí o... saco de merda. Ele mesmo, o Jair, chefe de quadrilha, messias da milícia, Bolsonaro, estava aí comemorando falecimento de um voluntário. Então, se é um brasileiro que se voluntariou, ele foi, estamos numa guerra, o brasileiro se voluntariou para ir lá para a linha de frente, ó, eu estou disposto a tomar um tiro pelo meu país. Aí o cara vai lá, é o voluntário da vacina. Todos os voluntários da vacina são aí soldados anônimos. Esse seria mais um soldado anônimo se ele não tivesse em meio a esse imbróglio. Ele se voluntariou e perdeu a vida, né? Supostamente, imagina que ele tivesse perdido a vida por causa da vacina, que o Bolsonaro achava isso. O presidente vai lá e comemora o falecimento de um voluntário, de uma pessoa que foi lá na linha de frente disposto a tomar um tiro pelo Brasil. Afinal, mais uma vez, o presidente da República comete possivelmente dois crimes, ferindo diversos princípios da administração pública, como por exemplo, a impessoalidade, a publicidade. Além disso, segundo informações que a gente tem, inclusive através do próprio Dimas Covas, que é o responsável pelo Butantan, a Anvisa suspendeu os testes da vacina Coronavac no Brasil sem motivo aparente, já que o óbito que aconteceu e que foi amplamente divulgado não estaria relacionado com a vacina Coronavac. É o que está acontecendo nesse momento, onde ele tenta criar um fato não confirmado pela ciência para dizer que ele, o Bolsonaro, venceu mais uma guerra imaginária que ele possivelmente tirou de onde vocês devem imaginar. Era a resposta a um comentário de um apoiador sobre a vacina, que o Bolsonaro chama de vacina do Dória, e com uma certa razão, porque o Dória faz tudo para fazer a gente pensar que a vacina é dele. Então, começa daí. Ambos politizam a vacina. E quem perde? A ciência e o povo. Mas dito isso, a vacina poderia se chamar Stalinvac, ou pior para os bolsonaristas, Lulavac, e ter sido desenvolvida a partir de uma fórmula que o Karl Marx passou para o Stalin, que passou para o Paulo Freire antes de morrer, e que foi desenvolvida com grana do George Soros. Se for uma vacina para livrar o mundo da Covid-19, ela deveria ser comemorada. E mesmo em fase de testes, qualquer vacina merece torcida positiva. Essa é uma corrida contra o tempo, onde quem desenvolver primeiro, melhor e mais barato, entra para a história. Mas quem realmente ganha é o povo do planeta Terra. Então a torcida deve ser para que apareça logo no mercado uma vacina testada e segura. É para isso que servem os órgãos de fiscalização nos moldes da Anvisa aqui ou do FDA nos Estados Unidos. A Anvisa é uma agência independente, ou deveria ser, espero que seja, justamente para evitar que essas questões relacionadas à saúde pública fiquem subordinadas a interesses políticos ou ao gigantesco lobby da indústria farmacêutica que existe. Ele perdeu, abriu mão do acordo que nos daria acesso à primeira leva de vacinas da Pfizer com uma empresa alemã. A vacina, o que tudo indica, fica pronta em janeiro, mas como o Brasil abriu mão dela, só vai ter acesso na segunda leva, sabe-se lá Deus quando. O que aconteceu ontem? Ontem, no Facebook, o Lucas perguntou para o Bolsonaro o seguinte: Bolsonaro, se a ciência disser que o Coronavac é seguro e que vai imunizar a população, o Brasil também vai comprar e produzir a vacina? E o Bolsonaro respondeu: morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que o Jair Bolsonaro ganha. Então isso fica claro aqui, porque ele utiliza aqui como fonte, ele põe uma reportagem aqui, que a Anvisa suspendeu, né, os testes no Brasil por causa de um efeito adverso que teria acontecido com um dos voluntários da vacina da Coronavac no Brasil, né? Então o Bolsonaro aqui, nessa publicação no Facebook, ele basicamente está comemorando que uma das pessoas, um dos voluntários, um dos brasileiros que estava realizando o teste da vacina, e a gente não sabia que se ele recebeu de fato uma dose da vacina ou placebo, porque esses testes são às cegas, né? Eles são feitos com um grupo de controle, então a gente não sabia se a pessoa tinha morrido ou não decorrente da vacinação, e se essa proibição da Anvisa tinha a ver com isso. E daí ao longo do dia foram surgindo reportagens e novas informações, inclusive até uma coletiva de imprensa do pessoal do Butantan, questionando a decisão
da Anvisa, e aqui tem alguns elementos que a gente precisa compreender. Primeiro, agora, né, há poucos minutos, acabou de sair uma notícia dizendo que esse voluntário não morreu decorrente da vacina, não tinha nenhuma relação com a vacina, a morte dele, né, que ele tirou a própria vida, uma tragédia, na verdade, uma coisa que simplesmente, assim, é um trágico mesmo, que não tem relação com a vacina e que, no final das contas, como já se imaginava, e até tem uma reportagem no New York Times sobre isso, né? Uma reportagem com o título "O Brasil suspende os testes da vacina chinesa, mas devemos culpar a ciência ou a política?" E nesse artigo eles põem em dúvida se essa decisão da Anvisa foi relacionada de fato com a vacina, com algum tipo de problema na vacina, com algum tipo de consequência da vacina, ou se era uma decisão política do governo Bolsonaro. E agora a resposta vem, sabendo a causa da morte do voluntário, a gente sabe que essa é uma decisão política, ou seja, retomamos ao começo aqui, quando a gente fala que essa disputa da vacina, além de ser uma disputa sanitária, né, de curar os brasileiros, de evitar que os brasileiros se contaminem, são centenas de milhares de casos novos, pessoas morrendo, então a vacina acaba sendo a nossa esperança para poder voltar a uma vida normal, e a preocupação do Bolsonaro não é essa. Bem, houve, evidentemente, qualquer pessoa sã, né, qualquer pessoa sã que não seja fanática, não seja nazista, porque isso aqui é nazismo, né, se rebelou contra isso. Foi um choque de manhã ao ver tudo isso. Todo mundo, né? Eu vou ler depois vários políticos, todo mundo se manifestando. Aí, ele falou isso e não sabia bem o que... Ele sabia que houve o óbito, como nós falamos, e aí era para preservar a família, mas esse criminoso não quer saber disso. Era para preservar a família. Pô, houve um suicídio, tudo indica, pelo que se fala, todas as informações, um suicídio de um rapaz de 33 anos. E ele fez questão, esse criminoso, que esse assunto fosse divulgado a todos. É um ato, então, é um ato de crueldade, uma coisa, ele não respeita o sofrimento de uma família, como não respeita o sofrimento de 163 mil brasileiros e brasileiras que morreram. Não é possível. Aí, quando você vê tudo aquilo, criou toda essa indignação, né? Eu vou citar aqui, vários foram falando. Ciro Gomes disse, cadeia é muito pouco para canalhas que fazem politicagem com a vacina. Bem, aí Flávio Dino se manifestou, 163 mil mortos no Brasil e Bolsonaro fala que ganhou. Qual vitória? Aí vem o líder do PSB, Alessandro Molon, etc. Aí o líder do PCdoB, aí vem o PSDB oficial, o presidente Bolsonaro comemorou a morte de um voluntário da Coronavac. Aí o Tasso Gereissati escreveu em um grupo de senadores que não podia deixar de mostrar minha mais profunda indignação, disse Tasso Gereissati, diante das declarações irresponsáveis, tal, né? E é absolutamente inaceitável por parte da Presidenta da República, diz Tasso. Nunca esperei ver nada parecido no Brasil, o Senado não pode se omitir. É verdade. Cadê o Davi Alcolumbre?